vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo 4 do Evangelho escrito por João, Evangelho de João, capítulo 4. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sícar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Até aqui somente.
João, irmãos, apóstolo, na época era discípulo do Senhor. Mas apóstolo, ele escreveu, relatando este fato que ocorreu com o Senhor, que para nós é bastante conhecido, pois já quantas vezes Deus tem dado a sua palavra, tendo como referência a leitura deste capítulo. Mas traz ele para nós muitos ensinamentos, irmãos. Aqui já no começo dele diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então o que fez o Senhor quando entendeu isto? Ele deixou a Judeia e foi outra vez para Galiléia. Então os irmãos vejam, traz isso aqui para nós, um ensinamento a todos, com respeito a ter cuidado para que não haja louvores pessoais, ou seja, ainda que ele era o Filho de Deus, digno de toda a honra e de todo louvor. Mas ele não queria ser considerado superior aos demais. Então, a hora que ele entendeu, percebeu, notou que os fariseus, eles comentavam, porque ouviam as pessoas falarem, e diziam: esse Jesus aí batiza mais discípulos do que João. João que é o Batista. O Batista porque batizava. João que é o Batista, que batiza tanta gente. E agora esse aí está batizando mais do que ele e os seus discípulos também. O Senhor Jesus, bem que se fosse como nós, que amamos muitas vezes o elogio, as considerações terrenas, poderia ter dito: não, é isso mesmo, eu vim para isso, eu sou superior a ele. Mas não foi o que ele fez, ainda que poderia ter feito. Se fizesse, era justo, porque era o Filho de Deus. João Batista não veio para ser o Filho de Deus, veio para preparar o caminho ao Senhor. Mas ele era o Filho, o enviado, o Messias, o prometido já de muitos séculos ao povo. Mas ele rejeitou isso. Então o que ele fez? Saiu, se afastou dali, foi para a Judeia. Serve isto aqui de ensinamento a todos nós, irmãos, de que nós temos que ter cuidado com exaltações por qualquer coisa que Deus há de fazer nesta obra. Se Deus usa de alguém numa oração e Deus faz um milagre, quem fez foi Deus. Se um testemunho que a pessoa conta, a igreja sentiu muita comunhão e glorificou a Deus, não foi por causa da pessoa, foi por causa das dignidades de nosso Deus e do seu operar. Se alguém prega a palavra e Deus abençoa e enche a igreja de glória, não é o pregador, ele não é nada, e deve ser menos do que nada, para que apareça a glória de Deus. Mas se ele perceber que está em evidência, é melhor ele se afastar um pouquinho, para que apareça o Senhor e não o homem. Bendito seja o Senhor, porque esta graça não consiste em progresso e crescimento humano, mas no progresso e crescimento das virtudes de Deus no homem. E assim ele deixou, foi para a Judeia. No caminho, então, tinha que passar por Samaria. E ele, cansado já do caminho, parou por ali. Se vê que era próximo da hora deles fazer a refeição, e os discípulos chegaram até a cidade que era próxima para comprar alguma coisa. E ele ficou ali perto de um poço de água que antigamente havia sido usado por Jacó, que ele mesmo tinha feito, e ele bebia da água, e os seus familiares e os animais também. Mas pertencia agora, irmãos, a essa região de Samaria. E os samaritanos tinham aquele lugar ali como um lugar até sagrado, porque daqui bebeu água Jacó, ele viveu aqui. Então para eles aquilo era uma coisa muito importante. E essa mulher veio tirar água, e o Senhor lhe pediu então que lhe desse um pouquinho de água, estava com sede. E começou ali um diálogo com esta mulher.
Mas o Senhor não fez isso por acaso, não foi pedir água só porque estava com sede. É porque Ele queria mostrar a ela os caminhos retos do Senhor para a salvação. E como ela veio mexer com água, buscar água, matar a sede, Ele usou este exemplo, porque a verdadeira água da vida é a palavra do Senhor, e a palavra é Ele é a palavra. Ele também é a fonte da vida, da água. São várias comparações que se faz ao Senhor Jesus, mas a mulher não sabia. E nesse diálogo, ele aproveitou então a comentar com ela uma coisa que ele não havia feito com ninguém ainda, ou pelo menos não se conhece. Ele fala para a mulher assim: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que está falando com você, você pediria e Ele te daria água, e você bebendo desta água, se faria em ti uma fonte de água que saltaria para a vida eterna. Que palavra diferente e esquisita, que a mulher nunca tinha ouvido isso, e ela ouve agora dele, mas ela não entendia. Fala: mas o poço aqui é fundo, como é que o Senhor vai tirar? Então me dá um pouco dessa água, se não preciso mais beber. Pensava ainda na água que mata a sede deste corpo, mas não era esta água. O Senhor estava falando da água da vida, que é a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Mas estava aí, irmãos, como ela não conhecia o dom de Deus e não podia imaginar quem é que falava com ela, então para ela nada mais era do que um diálogo comum com um judeu, que não era também comum conversar, mas para ela não passava de uma conversa. Mas depois, quando ela entendeu, ela desconfiou: deve ser um profeta ou deve ser mesmo o Cristo. Olha, irmãos, quando esta graça é revelada para alguém, então a pessoa passa a ter conhecimento do dom de Deus. O dom de Deus, às vezes a gente pensa: o dom de Deus é o dom de novas línguas, o dom de expulsar demônio, o dom disso, o dom da palavra, o dom daquilo outro. São dons, são qualidades, são em algumas situações virtudes e também adornos para a vida espiritual da pessoa. Mas o verdadeiro dom de Deus é Jesus Cristo, Ele que foi dado graciosamente para a nossa salvação. Quem recebe a Cristo recebe o maior dom, que é o dom da vida eterna. Por isso que a gente, quando testemunha, fala assim: agradeço a Deus pelo dom da vida eterna, mas a gente não considera que dom da vida eterna. Cristo é vida eterna, por isso que é vida abundante. Abundante é coisa que não acaba. Cristo é vida eterna. Ele foi revelado a nós, então agora Ele habita dentro de nós. A mulher não conheceu o dom e nem sabia quem falava com ela, mas aqueles que o Senhor chamou, que revelou esta bendita graça, passaram a conhecer o dom de Deus, Jesus Cristo, e saber quem é que fala com ela. Ou seja, a pessoa passa a ter conhecimento dos momentos que o Senhor Deus fala consigo. Por quê? Porque recebeu o dom de crer na palavra de Deus. Por isso nós somos chamados de crentes em Jesus Cristo. E o Senhor fez isso conosco hoje, irmãos. Então os irmãos vejam a dificuldade. Custou para a mulher entender que ela estava acabando de conhecer o dom de Deus, que era a vida eterna, e também de perceber quem é que estava falando com ela. Os irmãos vejam que até no final ela não tinha plena certeza que Ele era o Cristo. Mas o que disse o Senhor Jesus para ela? Olha, mulher, você fala tanto desse lugar aqui, do poço de Jacó, mas olha, a salvação vem lá dos judeus. Mas tem uma coisa, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não só porque está vendo um poço aqui, a água que bebe dele, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
E são estes que o nosso Deus, o Pai, procura. Então, irmãos, nós não consideramos, mas é bom considerar um pouco, que nós somos procurados por Deus. Então Deus nos encontrou, nos achou neste mundo, sem esperança, sem rumo, e Ele fez que nós pudéssemos conhecer a Jesus Cristo, que é vida. E também receber em nós o dom da vida eterna, que está dentro de cada um de nós. Por isso que nós agradecemos pelo dom da vida eterna, que já está dentro de nós, que não se pode perder. E nós fomos procurados por Deus, e Ele nos achou, e agora estamos nesta graça, encontrados por Deus e fazendo parte deste número que o Senhor está escolhendo deste mundo para habitar na glória eterna dos céus. Bendito seja o Senhor. Então os discípulos, quando chegaram, irmãos, se admiraram de ver o Senhor conversando com uma mulher, porque não era comum isto. Mas também ninguém lhe perguntou, não tiveram a ousadia de perguntar: por que está falando, o que estás falando com ela? Não. Mas logo os discípulos falaram: Senhor, está aqui a comida, vamos comer? Aí ele então não teve pressa, ainda que deveria estar com fome, mas disse: olha, uma comida eu tenho para comer, vocês ainda não conhecem. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim, queridos irmãos, nós estamos nesta graça. É certo que vivemos ainda nesta vida terrena, dependente das necessidades humanas, porque somos seres humanos. Mas devemos de considerar que dentro de nós agora, como novas criaturas que fomos feitos quando morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo, novas criaturas, e agora o Espírito de Deus habita em nós. Então já não somos mais, como disse Jesus: vós não sois deste mundo, como eu do mundo não sou. Então nós estamos agora peregrinando neste mundo, irmãos, como pessoas normais, mas só que já com um propósito e um compromisso diante de Deus, que já não somos mais pertencentes a este mundo. Então a glória deste mundo já não serve mais para nós. As coisas e ilusões, vaidades e coisas deste mundo que prendem as pessoas neste mundo segundo ao viver terreno, também já não nos pertence. Usamos do que nos é necessário, mas sem que venhamos a ser presas dos sentimentos das coisas desta vida. Por quê? Porque agora nós somos portadores da vida eterna. Estamos vivendo um momento de transição, isto é, de mudança. Cada dia que passa, nós estamos mudando, até que vai chegar o dia que chegamos à medida completa de Cristo e nós sairemos. Ainda não faz muitos dias, irmãos, eu tive a oportunidade de ver uma coisa que todo mundo conhece. É uma comparação humana, da natureza humana, mas pode se comparar com a vida espiritual. Eu observei uma lagarta que come as plantas, muito feia, mas assim horripilante. Mas depois, um dia, eu vi que ela veio andando e se pendurou num lugar. Depois de mais uns dias, ela estava se envolvendo, irmãos, num casulo, e encolheu, ficou um negócio pendurado ali, muitos dias, e ficou ali. Depois de um certo tempo, aquilo se abriu, e ela devagar saiu uma borboleta bonita, e voou dali. Então aquilo que era tão feio, que não era agradável de ver, depois que passou por essa transição involucrada ali num lugar apertadinho, sem jeito de se mexer, ficou ali até que se transformou. Quando aquilo soltou, ela saiu voando. É isto espiritualmente que Deus está fazendo conosco, que saímos de uma vida, irmão, cheia de coisas que não são agradáveis, porque somos da terra, mas o Senhor nos está conduzindo devagar e levando para uma transição, para uma mudança, e nós estamos sendo revestidos de Jesus Cristo, até que vai chegar o dia que nós vamos sair
sair desse lugar apertado e vamos para a glória de Deus com um corpo semelhante ao do Senhor. E não vamos mais ficar presos às circunstâncias desta vida terrena, vida de sofrimento, de aperto, de aflições, de doenças e de contrariedades. Nós iremos habitar num lugar amplo de glória eterna nos céus, com um corpo que nunca mais vai perecer e não envelhece, porque nós não se conta dias como se conta aqui. Então compensa, irmãos, agora nos contentarmos com o que o Senhor Jesus disse, que o Pai procura esses que o adorem em espírito e em verdade. Sempre foi e deverá ser assim, irmãos. O efeito das palavras na graça do Senhor Jesus, voltado sempre para a nossa santificação, para a nossa consagração, para ir perdendo as características das coisas terrenas e humanas que não agradam a Deus e revestindo de Cristo, para que quando chegar o tempo, saiamos deste mundo, já numa outra condição para a eternidade. Então ninguém desanime, ninguém desista, ninguém entristeça, porque o apóstolo Paulo também escreveu que as aflições deste tempo presente não são sequer para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então nós muitas vezes congregamos, não é só porque precisamos da palavra para nos alimentar a esperança da vida eterna. É claro que precisamos, mas muitas vezes também não é só isso. Buscamos porque a coisa está difícil, buscamos porque a doença está judiando, porque o aperto está aí, porque a tormenta é grande e nós queremos ser libertos, nós queremos escapar de tudo isto, mas também temos um exemplo. O apóstolo Paulo, quando ele se consagrou bastante ao Senhor, logo veio a ele, irmãos, um sofrimento. Ele entrou numa situação muito triste, que ele escreveu aqui que ele orou 3 vezes ao Senhor insistentemente por esta situação, que era um espinho na sua carne. E quando ele orou, esperava que a resposta de Deus fosse de acordo com o que ele estava clamando, mas o Senhor olhou a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está desse jeito, sofrendo, padecendo, mas a minha graça é o bastante, e você está agraciado por mim. Então só te interessa agora crescer na graça. Sofra um pouquinho as aflições. Ele mesmo recomendou a Timóteo: ó Timóteo, junto comigo, sofra as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, e não se embarace com as coisas desta vida. Batalhe pela fé, lute, porque o salário é muito grande, a vida é eterna. Hoje vem esta palavra aqui, irmãos, que descreve para nós o que a mulher jamais podia entender: conhecer o dom de Deus e quem é que falava com ela. Será que nós já conhecemos e sabemos que o dom de Deus está em nós? Ou alguém ainda tem alguma dúvida? Eu não sei se o dom de Deus está em mim. Se você não sabe, procura conhecer, faça força para saber quem é que te governa, quem é que te domina, quais são os teus sentimentos, qual será a tua maior expectativa nesta vida. É a vida eterna ou é a vida presente? Se a vida é eterna, é porque dentro de ti você recebeu a graça, e recebendo a graça, o dom de Deus está aí dentro. O dom de Deus é o Espírito de Deus que habita. Bendito seja o Senhor, porque é uma das pessoas da Trindade que habita dentro de ti. Então, se já habita dentro de ti o Senhor, tenha certeza que o dom de Deus já está aí. Glória ao nome do Senhor. Mas será que o Senhor não me dá outras coisas? Dá, porque se já te deu o maior, que é o dom, que é a vida eterna, agora o resto são qualidades que vêm de Deus, que Ele te dá na medida que você pedir. Se você precisa que seja mais santo, mais consagrado, mais puro, se você precisa que seja mais revestido das virtudes de Deus, que tenha mais luz, mais conhecimento e mais poder para vencer as tormentas e tentações da carne e dos espíritos malignos, o Senhor te concede, porque Ele não nega. Bendito seja o Senhor. O Senhor Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O dom está aí. Quem precisa, peça, que Ele dá liberalmente e não lança em rosto.
E tem os dons que são adornos, irmãos, que vêm para o nosso embelezamento. Existem aqueles que são necessários para a pessoa estar vestida e revestida. Depois vem as coisinhas que embelezam. As mulheres principalmente são assim, a própria natureza humana da mulher é deste jeito. Não é somente a roupa que ela tem no seu corpo, mas tem outras coisas que ressaltam a sua beleza como sendo mulher. Então ela tem coisas que mostram, tem cuidados que ela tem que enaltece as características físicas da mulher. Bendito seja o Senhor. E foi Deus quem fez assim. A mulher é diferente do homem. E nós, irmãos, não precisamos também ser todos adornados com aquilo que é dos céus. As qualidades e as virtudes para a salvação nós vamos buscando e vamos tendo. Depois tem coisa que nos deixa a nossa aparência espiritual melhor, mais atraente, mais belo, atraente não do mundo, mas de Deus. Porque quando ele olha, ele vê uma mulher que está sendo santificada, consagrada, mas nela aparecem outras qualidades que enaltecem a sua vida espiritual. É verdade que já está se preparando para herdar a vida eterna, mas ao mesmo tempo se embelezando. Bendito seja o Senhor. E nós, irmãos, neste caminho, nós devemos de dar toda a atenção para que ninguém se perca nesta direção de conhecer o dom que está em si, e saber e conhecer o Senhor Jesus que fala consigo. A mulher não entendeu. Será que a Irmandade entende quando Deus fala consigo ou não? Porque se não é essa compreensão, irmãos, é porque alguma coisa não está bem formada. Mas que Deus nos dê graça nesta manhã de podermos conhecer o Senhor quando chega perto de nós. Irmãos, imagino uma comparação que podemos usá-la. Marido e mulher, onde existe o amor conjugal, e um está ausente, ou o marido, ou a mulher, por algumas necessidades, não está presente. Mas aquele que fica, sente a falta da mulher. Tudo que vai fazer, se a minha esposa estivesse aqui, não era desse jeito. Ou se ela vai mexendo em alguma coisa, se ele estivesse aqui, era melhor. Não é assim? Porque estão ali para serem em dois. A igreja também não está para ser sozinha. Ela vai bem quando está em dois, ou seja, quando o Senhor está junto. Espiritualmente, nós estamos bem quando o Senhor está junto de nós. Quando Ele está ausente, a gente não se sente cômodo, não se sente livre. Nos sentimos um tanto faltando alguma coisa. Espiritualmente acontece assim também. Quando há qualquer problema, qualquer necessidade, ou alguma circunstância qualquer, a pessoa se sente sozinha, ora não sente nada, canta não sente nada, congrega não sente nada, mas está aí. É crente, conhece o dom, conhece. O Senhor chamou nessa graça, chamou. Mas neste momento, eu não sei. Mas, irmãos, vejam que quem for comprar comida foram os discípulos, mas quem ficou ali perto da mulher foi o Senhor. Quem é que fica perto de nós na hora que nós temos sede? Quem é que oferece para nós água da vida a hora que precisamos? É o Senhor. Então Ele não pode estar ausente. Se alguém está aqui e sente a ausência do Senhor, já há tempo que eu não sinto o Senhor, não sei o que está acontecendo, como acontece no casal, quando chega aquele que estava ausente, mas o amor existe, então a recepção, ela é calorosa, ela é feita de coração. Aquele que recebe de braços abertos, uma saudação. Não é assim, irmãos? Deve ser assim, para quem ama, não é para quem não tem amor, mas quem ama é desta maneira. Espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes nós sentimos como ausentes, ou seja, o Senhor ausente de nós, e nós não sentimos nada, mas quando Ele aparece e que a presença de Deus nos toma, irmãos, é um encontro caloroso, é uma manifestação que traz alegria. A igreja não pode viver ausente do Senhor. Quem não está conhecendo o dom de Deus nesta manhã, abre o teu coração e conheça o dom de Deus, Jesus Cristo que fala conosco.
Santo é o Senhor. Irmãos, nós não temos outra referência. Ninguém creia que só porque foi batizado e que agora sou crente, sou daqui, dali, assim por diante, que já é tudo. Não é não, irmão. Isso aí foi o primeiro passo. O resto agora tem que todos os santos dias estar aí de comunhão. Não, Ele está comigo hoje. Acordei agora, dormi esta noite, acordei, graças a Deus, mas agora eu fui orar, senti paz com Deus. Então Ele está aqui. Senhor, eu vou começar a minha vida, a minha luta hoje. Tu estás comigo ou não está? Onde Tu estás, Senhor? Bendito seja o Senhor. Vamos fazer, irmãos, esta pergunta agora. Quem não está devidamente afinado com o Senhor, diz assim: onde Tu estás, Senhor? Não posso viver sem a Tua presença. E se assim for, irmãos, para aqueles que estão sentindo saudades pela ausência, clame ao Senhor que ainda nesta manhã, neste santo culto, Deus se compadeça de ti e te diga: beba da água da vida, porque ela está dentro de nós, irmãos. É a palavra desta manhã. Que o Senhor nos dê graça de podermos sair daqui hoje na certeza de que conhecemos o dom de Deus e sabemos quem é que fala conosco. Quando a pessoa não sabe mais quem é que fala consigo, é porque perdeu a referência. Mas quem ainda não perdeu a referência, ainda tem comunhão com o Senhor, não vai embora sem sentir que Jesus Cristo habita no teu coração. Deus seja louvado.